Vamos saber os destaques da política com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite você, telespectador de Itararé Notícias. O grande fato da política paraibana no final de semana foi o óbito do ex-prefeito da cidade de Guarabira, Zenóbio Toscano, uma consolidada liderança na região do Brejo da Paraíba. Zenóbio, que tinha uma militância política de muitos anos, praticamente não trocou de partidos nessa sua trajetória, apenas uma única vez, ao cabo das famosas convenções de 1998, quando o MDB rachou literalmente na Paraíba entre os grupos do então ex-governador Ronaldo Cunha Lima e do então governador José Maranhão. Aquele racha que tantos efeitos provocou na política da Paraíba foi a única oportunidade em que Zenóbio trocou de partido em função dessas circunstâncias. Foi sempre um aliado do grupo Cunha Lima aqui na política da Paraíba. E ele também teve, bom que se registre, exitosas participações como chefe do Executivo guarabirense, mas também como secretário de Estado, chegou a ocupar as pastas da infraestrutura, a presidência da PBGás, ou seja, era também um exímio executivo. Ele que estava internado desde o dia 6 de junho, vinha com algumas complicações de saúde, e isso tudo potencializou-se com a infecção pela Covid-19, pelo coronavírus, e foi a óbito neste final de semana. Inegavelmente, uma perda para a militância política aqui em termos de Paraíba. O MDB de Campina Grande informou hoje que conseguiu completar a sua chapa proporcional para disputar as eleições vagas na Câmara Municipal de Campina Grande nas eleições deste ano. Segundo a direção estadual municipal, melhor dizendo, do partido, 35 pré-candidatos à vereança estão aglutinados em torno da legenda MDBista. Aliás, por falar nas eleições deste ano, o Charlton Machado, ele é cientista político, professor da UFPB e ex-presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, fez uma análise do seu ponto de vista sobre esse processo eleitoral que está se aproximando e que é marcado pela imprevisibilidade. Vamos conferir. Esse ano de 2020 nós teremos uma eleição totalmente atípica pelas obviedades, né, da pandemia, da restrição de acesso do público, né, aos lugares comuns da campanha, que são as praças públicas, né? Nós teremos uma eleição marcada pela incerteza. Primeiro, a incerteza política, se a eleição vai ocorrer seguindo aquele calendário, que foi um calendário historicamente proposto para as eleições municipais, os prazos das convenções, né, o prazo dos programas de participação em rádio e TV, de campanha de rua. Então vai ser uma eleição totalmente marcada pela incerteza de como será a própria campanha. Os partidos estão precisando se reinventar, né, se repensar dentro desse cenário, dessa conjuntura. Uma segunda questão que eu acho que é importante observar do ponto de vista nacional será uma eleição municipal extremamente polarizada por conceitos de política mesmo, né? De pensar o Estado, de pensar as ações políticas. Nós estamos vivendo hoje um momento de muito acirramento. É verdade que em 2016 a eleição já foi bastante acirrada, ela já refletiu muito do que foi aquele momento da conjuntura municipal com o impeachment da presidente Dilma, né? Mas esse ano em particular nós estamos vivendo uma eleição polarizada. No plano nacional, apenas a repetição do que tem acontecido ao longo dos últimos finais de semana. O tensionamento provocado por aliados do presidente Jair Bolsonaro. Nesse final de semana, o grande fato marcante e que está gerando muita repercussão e também iniciativas foi a ação na madrugada de sábado para o domingo
onde bolsonaristas atiraram fogos de artifício na direção do prédio do Supremo Tribunal Federal. Isso ensejou uma grande reação da classe política por identificar nisso uma provocação sistemática ao Supremo. Nas semanas anteriores, muitos protestos e muitas faixas pedindo o fechamento do Congresso Nacional e o fechamento do Supremo Tribunal Federal, dessa vez foram fogos de artifício endereçados à principal corte da justiça no país. Os desdobramentos que eu citei há pouco foram de iniciativa do ministro Alexandre de Moraes, o mais contundente, que determinou a prisão dos principais líderes dessa ação do final de semana contra o Supremo Tribunal Federal. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também determinou a imediata instalação de um inquérito para apurar essas ações contra o Supremo Tribunal Federal. O fato é que a cada final de semana, principalmente, o país se depara com fatos lamentáveis, em muitos casos fatos explosivos sob o ponto de vista da confrontação física, e é algo que está merecendo uma posição mais aguerrida, mais determinada das autoridades, até porque o país não pode viver indefinidamente acompanhando protestos que, via de regra, direcionam contra o processo democrático e entender isso como algo absolutamente normal, o que de fato não o é. Espera-se que as autoridades, a partir dessa ação mais contundente do Supremo, de prender os organizadores dessa ação do final de semana, espera-se que esse fato demarque uma posição mais ativa dos poderes constituídos da República para coibir essa sistemática e repugnante contestação ao processo democrático. Para você, muito boa noite e até amanhã. Pois é, e essa prisão lá em Brasília é destaque também do nosso noticiário direto da capital federal.